Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson de Química. Vamos para mais uma aula da parte de Química 1, onde nós vamos falar de influência da temperatura na solubilidade de um líquido. Isso é um pouco parecido, com o início, do conteúdo do segundo ano, que nós vimos a parte de solubilidade, mas nós vamos tentar trabalhar um pouquinho na parte de equilíbrio, falando, da influência da temperatura também. Então, nós temos aqui, bem parecido que nós vimos logo no início do ano, a solubilidade de um certo composto em um dado solvente indica a máxima quantidade de soluto que pode ser adicionada a uma dada quantidade de solvente. Então, a gente lembra que a gente falou de solução saturada, insaturada, é mais ou menos isso aqui. A solubilidade do cloreto de potássio é de 34 gramas em 100 de água a 20 graus. Dependendo da temperatura, essa solubilidade muda. Então, levando em consideração tal solubilidade, preparou-se um sistema a 20 graus, nessa temperatura, contendo 100 gramas de água, lembra que já era sempre 100 gramas de água, só que eu coloquei 50 gramas de cloreto de potássio. Ora, eu vi que eu só consigo dissolver 34. Quando eu coloquei 50, aqui, acabou precipitando quanto? 16 gramas de cloreto de potássio. Nós temos aqui uma reação no equilíbrio, cloreto de potássio sólido. Quando eu coloco ele na água, ele se dissocia em potássio mais 1 e Cl menos 1. Então, o que acontece? Se eu colocar mais cloreto de potássio, ele vai continuar precipitando aqui. Mas vamos continuar esse raciocínio aqui. Como a solubilidade do cloreto de potássio é 34, nós vimos que 16 gramas não se dissolveram e estabeleceu-se um equilíbrio dinâmico com os íons em solução. Então, o equilíbrio dinâmico está aqui, nessa reação KCl, formando K mais e Cl-. Se nesse sistema for adicionado mais cloreto de potássio, não ocorrerá solubilização, porque nós já vimos que vai precipitar, pois o estado sólido do sal não desloca o equilíbrio. Então, aqui não tem como deslocar o equilíbrio, porque ele está no estado sólido. Se nesse sistema for adicionado cloreto de sódio, aqui, pessoal, se for colocado aqui cloreto de sódio, no cloreto de sódio tem íons cloreto. Como vai aumentar a quantidade de cloreto, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Lembra que se eu aumentar esse daqui, vai para a direita. Se eu aumentar o K+, vai para a esquerda. Se L- vai para a esquerda. Se eu botar o KCl, vai para a direita. Como eu coloquei NaCl, vai entrar mais Cl, que é o cloreto. Então, vai aumentar o Cl, o equilíbrio vai para a esquerda. Vai aumentar a quantidade de KCl, ele vai precipitar mais ainda, mesmo sendo outro sal. Tudo bem? Então, é o que está escrito aqui, Se dissocia liberando NaCl, menos aumentará a concentração de íons cloreto, deslocando o equilíbrio para a esquerda no sentido de formação do cloreto de potássio. Então, vamos observar o aumento da formação de KCl. Então, como a temperatura influencia a solubilidade de certo sólido? Então, como vimos anteriormente, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado da reação endotérmica. Então, quando nós estudamos deslocamento de equilíbrio, nós vimos que aumentando a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido endotérmico. Diminuindo a temperatura, o equilíbrio desloca para o sentido exotérmico. Ok? Então, nós temos aqui essa outra reação aqui, que diz o seguinte: considere o seguinte equilíbrio. Então, nós temos o MX, aumento da solubilidade e diminui a solubilidade. Então, se o aumento da temperatura tornar o composto mais solúvel, então, aumentando a temperatura, isso quer dizer que houve uma dissolução endotérmica, porque aumentando a temperatura, aumentou a solubilidade. Agora, se o aumento da temperatura tornar o composto menos solúvel, o composto MX menos solúvel, isso mostrará uma dissolução exotérmica. É aquele que diminui a solubilidade com o aumento da temperatura. Então, isso no gráfico fica assim, dissolução exotérmica, a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, e dissolução endotérmica, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Então, nós vamos ver, isso daqui é um preparo, nós vamos ver um assunto chamado produto de solubilidade, onde os sais vão ser representados dessa forma aqui. Imagina, se eu tenho a solubilidade do nitrato de potássio
é de 1,5 mol por litro, numa dada temperatura. Então, quando ele se dissocia, os íons também vão ter a mesma concentração do sal que deu origem, ok? Então, ó, numa solução saturada desse sal, teremos a concentração de K+ e nitrato de 1,5 também. Agora, nesse outro caso aqui, a solubilidade do cloreto de chumbo é muito pequenininha, tá vendo? 1 vezes 10 a menos 12. Numa dada temperatura, olha só o que acontece. Como a solubilidade do cloreto de chumbo é 1 vezes 10 a menos 12, o do chumbo vai ser o mesmo, porque é o mesmo índice aqui, ó, o mesmo coeficiente. Só que como aqui é Cl2, quando eu faço aqui o balanceamento, vai ser 2 vezes 1 vezes 10 a menos 12. Então, aqui vai ser o dobro por causa do coeficiente, ok? Nós temos um exemplo aqui diferente para que a gente faça, né, um exemplo relacionado a esse assunto. Ó. A solubilidade do hidroximagnésio em água numa dada temperatura é de 0,025 mol por litro. Determine o pH de uma solução saturada dessa base. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, a reação, como eu falei, ó, a concentração do hidroximagnésio é 0,025, do cátion magnésio vai ser também 0,025, porque aqui é um aqui também. Como eu tenho, para balancear, eu tenho que colocar 2 hidroxilas, vai ser 2 vezes 0,25, que vai dar 0,50. Então, como eu tenho a concentração de OH-, que é 0,05, eu vou achar o POH, né? Então, aqui, ó, 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. O POH é menos log de 5 vezes 10 a menos 2. Então, vai ser log de 5 mais log de 10 a menos 2. Ele me deu o log de 5 aqui, que é 0,7. Então, vai dar 1,3, né? Menos 1,3, menos, mais. Achei o pH 1,3. O pH basta diminuir 14. Então, 14 menos 1,3, eu vou achar o pH 12,7. É um cálculo relacionado a esse conteúdo aí. Ok? Então, é só, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.